Vou estar gravando agora a resolução da conversão dos ângulos. E para converter os ângulos, vocês precisam ter noção de quanto que vale um ângulo em graus para converter em radianos. Essa conversão tem um slide lá e a gente pode usar o valor, esse valor aqui, que 1 π radiano equivale a 180 graus. Então, se eu sei isso aqui, ó, eu consigo transformar qualquer valor de ângulo ou vice-versa. O que eu vou usar aqui para fazer a transformação? 3. Então, eu vou ter que observar o que eu recebi. Aqui eu estou resolvendo a letra D do exercício 1. E o valor que eu ganhei, o valor que eu tenho, é em radianos. Então, eu tenho 3/8 de π radianos. E eu quero transformar isso em graus. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse 3/8 de π debaixo do radianos, porque eu tenho que combinar as unidades. Então, eu vou colocar 3/8 π radiano igual a x. E aí eu chamo aqui de x. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, ó, eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou ter o seguinte, ó, x vezes π vai dar x π radianos. Igual 3/8 de π vezes 180, eu vou ter 3/8 de π vezes 180. Pode observar que algumas, aqui eu teria o radianos ainda, né? Eu vou ter que cortar algumas coisas aqui. Eu posso fazer um corte. Como é que eu posso cortar? O que eu tenho antes da igualdade e depois da igualdade, eu posso cancelar. O π eu tenho de um lado, tenho do outro. O radiano eu tenho de um lado e tenho do outro. Então, sobrou o seguinte, ó, sobrou 3/8, sobrou 180 e sobrou graus. Então, eu já tenho aqui o valor, então, é só eu pegar e multiplicar agora, 3 vezes 80, e vou dividir isso por 8. Então, eu encontrei um ângulo de 67,5 graus. Então, 3/8 de π radiano equivale a 67,5 graus. Tá bom? Eu vou fazer agora uma outra conversão em que eu tenho o valor de graus e eu quero saber em radianos. Eu vou partir sempre do mesmo princípio. Π radianos é igual a 180 graus. Dado que agora o 30 está em graus e eu quero em radianos. Onde é que eu vou colocar 30? Eu vou colocar debaixo do 180. Porque eu tenho que combinar as unidades. Então, eu vou ter x radianos aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa. X vezes 180, 180x radianos vezes grau. E do outro lado eu vou ter π vezes 30 grau. Então aqui eu posso cortar alguma coisa? Eu não posso. A única coisa que eu poderia cortar aqui seria esse grau, né? E aí vai me sobrar o radiano. Então agora eu vou fazer x igual, e aqui que é o segredo, ó, π vezes 30 dividido por 180. A minha resposta poderia ser essa, tá? Só que o que a gente acaba fazendo? A gente acaba reduzindo essa fração. Para vocês entenderem, quando eu tenho os valores do ângulo em radianos, eu vou deixar sempre uma fração. Eu não vou fazer o número decimal, eu não vou dividir 30 por 180. Então, eu vou deixar uma fração. Essa fração aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dividir todo mundo por 30. Se eu dividir 30 por 30, eu vou ter 1. Então, 1 π. Tá aqui π. Se eu dividir 180 por 30, eu vou ter 6. Então, eu vou ter π sobre 6 radianos.
Então, aqui, quando eu transformo em graus, eu posso colocar o decimal, se a gente for lá no slide que a gente fez antes. Eu posso colocar decimal quando for graus, e quando for em radianos, eu vou deixar fracionário, ou seja, aqui 1/6 de π. Se vocês analisar lá no círculo trigonométrico, vocês vão achar lá 1/6 de π equivale a 30 graus. Tá ok? Então, esses dois exemplos agora por enquanto, depois eu gravo mais um, que envolve a velocidade angular e a velocidade na periferia de um círculo, tá bom? Dá um joinha lá no meu vídeo, dá um gostei lá e tenta se inscrever para ficar participando das aulas, que eu vou estar sempre gravando aulas para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.